maravilhoso na Cowork e ao meu lado, então, a arquiteta Cláudia Cabral, também acompanhada da estilista Ana Paula Aragonês. E hoje, nesse quarteto de mulheres, a nossa bela entrevistada, a doutora ginecologista Gabriela Galina. E para a gente começar esse nosso programa de hoje, eu já começo, então, dizendo qual é o nosso tema principal dessa entrevista, que é a saúde da mulher na maturidade. Nós vamos falar sobre climatério, menopausa, enfim, são tantos os assuntos. Doutora, eu já começo lhe perguntando então, dá muita dor de cabeça essas mulheres chegando nesse período quando estão entrando no climatério? Sim, muita dor de cabeça. É um tipo de paciente que vem cheio de queixas. Essa fase é muito difícil de lidar. Eu acho que é questão de começar a sofrer com a queda hormonal, muito relacionada com essa idade, que todas vocês estão passando e sabem como é difícil. E as pacientes costumam chegar, a queixa que eu mais ouço no consultório é: eu não me reconheço mais. Quem é essa pessoa que está aqui? Forte, É hein? verdade. Eu preciso de ajuda, o que está acontecendo? Então, a gente vê que elas já vêm cheias de sofrimento, né? Realmente a queda hormonal, ela causa muito isso. Então, a ideia é realmente olhar essa paciente como um todo e, a partir daí, entender quais são as queixas e começar a tratar esse turbilhão de sintomas que vem junto com a menopausa. E, doutora, assim, também, eu acho que agora, como tem uma informação maior, e esse assunto está muito em pauta também, né? A gente tem mais informação e também já chega mais direcionada e já sabe, acho que conseguindo reconhecer, assim, mais os sintomas, né? Tu sente isso, assim, que Sim. essa informação está maior, né? Sim. Hoje. Eu acho que por muito tempo foi ensinado que a menopausa era uma fase que ia acontecer Isso. e que a gente precisava aceitar, né? Que não tinha o que Engolir. Não tem jeito, aguenta. faz parte, era a frase que se ouvia. E hoje, graças a Deus, a gente sabe que não, né? Então, a queda, principalmente do estrogênio nessa fase, vai levar... A gente fala hoje em dia que existem mais de 150 sintomas associados à menopausa. Claro que o que a gente mais conhece são os fogachos, que são os famosos calores, mas a gente não deve considerar que só isso é sintoma de menopausa. A gente sabe que a gente começa com alteração de memória, dificuldade para dormir, o cansaço que vem, a gente não tem mais disposição, a libido cai, falta de energia, os ossos começam a sentir, a gente pode evoluir com osteoporose, o corpo muda, então a gente Tudo cai. Aí o colágeno vai lá embaixo, né? Então é um conjunto de sintomas. E a maioria hoje em dia, quando começa a sentir isso, junto com toda essa irregularidade menstrual, a suspeita de que está começando essa fase, já sabe que talvez seja mais interessante ir buscar ajuda e entender melhor o que está acontecendo, né? Sim. Eu acho que assim, um fato importante da gente salientar é que a idade para se chegar no climatério, ela também é muito variada. Existe, claro, ali um patamar, digamos assim, mas ela é super variada, né? Super. Na verdade, a gente fala que a idade pode variar de 45 a 55, então são 10 anos ali que pode ter de variação. E o que é menopausa? A gente define quando a mulher já fecha um ano sem menstruação, que não quer dizer que ela já não está no que a gente chama de perimenopausa ou climatério, que são os anos que antecedem a parada total do sangramento, mas que o hormônio já está em queda e que os sintomas já estão acontecendo. E que geralmente é nessa fase que a gente deve começar a entrar já com a ideia de um tratamento adequado. Eu sinto que, acho que às vezes antes tinha até uma resistência, assim, não fechou um ano, não vou Vamos te dar esperar, nada, né? vamos Isso. esperar. Acho que isso está mudando. E isso E já está até- mudando, a gente e já até vinha num assim, sofrimento, assim, e né? até um Exatamente. preconceito em relação aos remédios, né? Super. Não vou tomar porque pode, né, passar Sim. um câncer. Isso aí já mudou, essa ideia? Estamos tentando, né? Na verdade, o que acontece? Existiu um estudo na década de 90, que a gente chama o estudo WHI, que foi um estudo que foi feito com a ideia de avaliar os benefícios da reposição hormonal. E quando ele começou a ser avaliado, se viu um aumento de câncer de mama e doença cardiovascular. E o estudo nem foi concluído, ele foi suspenso. E aí, daquela época em diante, todo mundo falou assim, não vamos dar hormônio para ninguém, parou a reposição, não vamos mais fazer. E por muito tempo, simplesmente, não se fez mais reposição, porque tinha riscos, era perigoso. O que a gente sabe hoje em dia? Que esse estudo foi um estudo feito com hormônios sintéticos, que a gente não utiliza mais, em alta dosagem hormonal,
a via oral foi utilizada e o principal, a idade média das pacientes eram acima de 60 anos. Ah, já era bem depois. Isso, que é o que a gente chama muito e que a gente tenta reforçar hoje, por isso que tu falou essa questão de procurar logo pelos sintomas, que a gente chama de janela de oportunidade. O que é a janela de oportunidade? É tentar pegar a paciente até no máximo 10 anos de menopausa. Porque a gente sabe que iniciar a reposição hormonal nesse período, ela é positiva, ela é benéfica. Sim. Ela vai, inclusive, reduzir risco cardiovascular, porque o estrogênio ele pode ser cardioprotetor quando dado na idade correta. Vai prevenir, inclusive, hipertensão, diabetes, outras doenças. Então, está querendo ainda se quebrar o que surgiu com esse estudo, apesar de já fazer bastante tempo, e hoje lutar mesmo para a gente falar a favor da reposição hormonal. Claro que existem contraindicações, não é para simplesmente, né, a gente chegar e começar a fazer, e por isso que a gente precisa fazer isso com uma boa avaliação, todos os exames de rotina, ver se a paciente não tem fatores familiares, pessoais de risco e as contraindicações que a gente sabe que tem para fazer. Mas não tendo, hoje, de verdade, assim, eu não vejo razão para a gente não sofrer, pensar né? em fazer a reposição. Tem tanta mulher que sofre com esses Calorão, sintomas, calorões, insônia, irritação. Assim, eu acho que aí, no meu caso, assim, eu não tenho esses calorões, não tenho essa, mas ai, às vezes é uma sofrência, aquela sofrência, assim, que vem do nada, sabe? Uma coisa, às vezes, tão pequenininha, mas que ela se torna de um transforma. tamanho gigante. Exato. E é difícil para que as pessoas que estão, por exemplo, ao nosso lado, né, entendam isso. Como é que tu vai explicar? Porque é uma coisa, assim, é algo que vem lá de dentro, né? Exatamente. Da o alma. esquecimento, né? Eu ando muito esquecida. É a névoa mental, né, doutora? Sim, Ela, inclusive, foi no dia errado da consulta, Ai, né? Porque ela tá atrapalhada. Um horror, e assim, eu jurava que era nessa data, e aí tu acredita que, mas como é que eu fui esquecer, né? Vou ter uma agenda, vou voltar a ter uma agenda de anotar, porque é muita coisa pra cabeça, né, pra gente. A gente pensar. chama muito de névoa mental, é o nome que a gente dá. Existe isso? Existe. Não, existe sim. Que é essa sensação, assim, às vezes tu tá conversando com alguém, tu quer falar o nome, não vem, tu quer contar alguma coisa e não surge o que tu quer falar, essa coisa meio confusa. Imagina, eu que agora foi uma peça que estreou em abril, que era 1h15, elas foram assistir. Falando, e só eu e outro ator. Não tem esse problema. Mas tinha dias nos ensaios que eu pensava que eu não ia conseguir. Mas depois, graças a Deus, deu tudo certo. Mas assim, ó, vamos falar um pouquinho a respeito, acho que de reposição hormonal, né? Porque as pessoas ainda, querendo ou não, têm um certo tabu, têm um certo medo. Por exemplo, vamos citar um exemplo, eu chegando, né? Tô começando a ter falhas na menstruação, tô começando a ter esses problemas de insônia, irritabilidade. Então, é preciso ser feita uma coletânea de exames e ali tu vai poder avaliar o que eu, Patrícia, necessito. Que não necessariamente seja a mesma coisa que a Cláudia, que a Ana Paula. Exatamente isso. Na verdade, o que a gente desconfia, porque tu começa a sentir, e geralmente a gente tem algumas alterações. Então, tem mulheres assim que sempre menstruaram regular e começam a ter irregularidade, que o fluxo era pequeno, de repente começa a ter muito fluxo, ou que nunca teve cólica, começa a sentir. Então, são sinais de que o nosso ovário já não está funcionando como ele deveria e produzindo, né, os hormônios da maneira que deveriam. Então, quando a gente tem essa desconfiança, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação laboratorial, né? Existe como a gente fazer uma dosagem hormonal, onde vão indicar alguns níveis ali que vão sugerir que o nosso ovário já não está como ele deveria, e a partir daí, conforme a carência de cada uma e os sintomas, a gente inicia uma reposição de base. Hoje, a gente sempre opta por iniciar a reposição de estrogênio e progesterona, que são os hormônios que, quando a gente está ovulando, são os hormônios que naturalmente a gente produz. Estrogênio é só para que as pessoas entendam que não entrou nessa fase ainda, é uma espécie de um gelzinho. Isso, existem maneiras de repor, tá? A reposição, principalmente do estrogênio, sempre é sugerida via não oral. Por que a via não oral? Porque a gente sabe que quando a gente usa via oral, existe o que a gente chama de passagem hepática, então a gente, né, ingere e vai passar pelo fígado para metabolizar, e ali sim pode aumentar fatores de coagulação. Então seria a maneira que poderia aumentar o risco de algum evento tromboembólico, que fala muito, a reposição pode dar trombose, alguma coisa assim, então por isso que a gente evita a via oral.
E aí, além da forma de gel, existe forma de adesivos, forma de implantes, outros jeitos de repor que não oral. E a progesterona, ela pode ser feita em forma de gel, mas a gente sabe que atualmente, principalmente nas pacientes com útero, o ideal é que a gente faça a reposição na via oral. E aí cada uma costuma ter o seu horário de uso, porque o metabolismo de cada uma é diferente e tem funções, né? Conforme a paciente vai iniciando, a gente sempre vai fazer exames de controle e o principal, avaliar sintomas, porque como tu disse, a dose não é igual para todo mundo. Então, às vezes a gente inicia e com uma dose baixa, a resposta já é excelente. Outras vão precisar que a gente faça uma dosagem maior até chegar no pico de ter uma boa resposta. Então, isso é muito individual. É o que a gente fala que é a reposição individualizada, conforme a necessidade de cada um. Tu já sente mudanças? Já começou a reposição? Sim, já comecei, sinto mudanças. Eu tô usando a pomadinha, tô fazendo todo o tratamento e, assim, eu tinha muitos calorões, já diminuiu, assim. Eu tô ajustando ainda, né? Cada paciente. Então, eu tô na minha fase de ajuste, mas acho que agora vai. Eu acho que é bem importante falar que, na verdade, assim, a reposição, ela não é o tratamento para tudo. Eu falo que ela é um complemento, né? Então, o que a gente precisa fazer, que eu sei que vocês fazem bem, mas que não é a maioria que faz, mas atividade física regular, alguma atividade que nos ajude no controle do estresse, seja uma leitura, uma meditação, algum momento de relaxamento, uma alimentação equilibrada, sem excesso de gordura, sem excesso, né, de comidas não legais, assim, de consumir, faz muita diferença. Porque o que acontece? O corpo muda muito, né? A gente naturalmente vai ter um ganho de peso, tá? Então, a gente sabe que mesmo não mudando nada de hábitos, tá? Muda o peso. É 300 a 500 gramas ano. Se a gente manter a mesma alimentação e o mesmo nível de atividade física, a gente vai ganhar peso. Ai, por quê? A gente alarga, parece. Né? Essa parte aqui, eu acho, principalmente. O que acontece, tá? O metabolismo... Primeiro, a gente naturalmente ganha peso e o metabolismo fica mais lento. É por isso. Então, se tu fazia o mesmo exercício e gastava, tipo, 500 calorias, agora tu não vai conseguir gastar essas mesmas calorias. E com a queda do estrogênio, é bem isso que tu falou. A gente começa a acumular mais gordura abdominal, e o que a gente tem que cuidar com isso é a gordura que a gente chama visceral, que é a gordura interna, né, que fica ao redor dos nossos órgãos e começa a aumentar o risco cardiovascular. Então é uma soma de coisinhas. O ganho de massa muscular também não é o mesmo, né? Então a gente faz a mesma força, o mesmo exercício e a massa demora para aparecer. Então é tudo mais difícil. A gente tem que fazer mais esforço, restringir mais para tentar ficar parecido. Tá, mas e essa parte, assim, dessa gordura, vamos falar um pouquinho mais dessa gordura aqui, ela tem um período X, que é bem quando tá nessa descontrole geral dos hormônios, ou não é algo que realmente vai vindo a cada ano tantas gramas mais? Não, é com a queda do estrogênio. Porque eu senti bem isso, eu tive ali, nossa, virei quadrada. Agora, aos poucos, eu tô conseguindo retomar. A queda principal. Eu acho que é o que tu Vocês não sentiram isso? Tô sentindo agora, nesse momento. Nesse exato momento, ela está assistindo. Foi muito bom. A espontaneidade foi maravilhosa. Eu comprei o pão. Sério, depois a gente vai fazer esse outro desafio do pão. Vamos. Isso é boa. A gente vai fazer assim, tem coisas que tu vai ter que começar a cortar na tua vida, né? Porque já que não adianta fazer tanto esforço e que vai demorar, então cortei algumas coisas que eu sei que incha, né? O pão, pra mim é pão. Assim, eu não consigo massa, vocês me desculpem, é difícil. Entra um combo, é o pão, a massa, o doce, né, principalmente. Tô comendo mais ovos, né, porque não eu ia dizer, aumentar o consumo de proteína. O meu problema, eu não gosto de ovo, isso é um grande problema na minha vida, não. Não, açúcar também, né, açúcar é um dano horrível, açúcar, né? Eu não sou muito de açúcar, então não é o meu problema, o problema era o pão, Os carboidratos, as farinhas finas as que a gente fala, né? Boas, né? Vamos exatamente. Não fica difícil. Mas também, ao mesmo tempo, eu penso que tudo bem, a gente sabe que a gente tem que fazer um esforço, né, pela saúde, assim, mas também saber aceitar um pouco essa fase, né? Eu aceito. Relaxar um pouco, assim. Acho que o melhor é aceitar. E outra, assim, não vai lá, vai lá.
No meu caso, por exemplo, eu sofria de TPMs horrorosas. Passou daí, isso não tem mais, né? Então, Dor pra de mim, cabeça nem- não tenho nem mais tudo também. é tão ruim na Sim, menopausa, é. né, doutora? É A um gente- período de transição, e eu até ia né? te eu perguntar. acho ótima essa fase que eu não tenho mais Mais TPM. calma, né? Tô mais calma, É. porém esquecida. Mas tô mais calma, assim, não tem mais tanta eu TPM entrei- horrorosa. Eu entrei quando eu tava assim, o que aconteceu? Tipo, a minha médica me receitou um antidepressivo. Eu tomei por um tempo, achei que eu não precisava mais, parei. E quando eu parei, eu senti uma... Sabe assim, quando parece que tá tudo meio cinza na vida, Uhum. tudo meio sem graça. Aí não achava graça Tudo em igual. nada. Tudo igual, sabe assim? E aí voltei a tomar, senti que isso deu uma melhorada. A progesterona, né, que eu tomo, e aí parei com gelzinhos. Acho que agora eu vou voltar, porque eu não quero ficar quadrada. Não, gelzinho é tudo na vida. Mas tu sabe que eu já ouvi de mais de uma paciente que achava que era uma depressão e que, na verdade, era Sim, a sim, menopausa. sintomas da menopausa. E aí Esse muitas período- começam a fazer reposição e já não precisam mais usar o antidepressivo, porque elas voltam a se sentir então, melhor. Porque daí essa disposição, esse ânimo que vai acabando, tu vai voltando a sentir. Não, e muita falta de energia. Parece que no final do dia eu tinha que me se arrastar. arrastando. Me arrastar, assim, engatinhar. Agora, eu vou lançar uma polêmica aqui, né? Porque a gente sabe que os sintomas estão aí, é uma questão hormonal, uma questão de corpo, mas, como tudo na vida, eu também acho que tem muito daqui, ó. Ah, É a com nossa certeza. culpa, é a nossa cabeça. Com Então, certeza. não dá pra deixar a peteca cair. Não. Ah, a gente vai ter problema, vai perder Tem sono, vai recursos. ter não sei o quê. A gente vai ter um monte de coisa. Mas a gente também tem um mundo lá fora que é maravilhoso para se viver, é a academia Exato. para fazer, é o parque para andar. A gente está aí com esse desafio 30, que também a gente está todo dia nos cobrando fazer no mínimo 30 minutos. Então, doutora, a cabeça também tem que funcionar. Com né? certeza. Eu, inclusive, uso vocês de exemplo. Ah, que bom! Porque eu achei essa ideia de vocês se reunirem para falar isso muito legal. Que bom. Porque, primeiro, vocês estão fazendo uma terapia Aham. juntas, né? Aham. Falando sobre isso, É. cada uma falando É. dos seus sintomas, como sente. E o fato de estar expondo isso... Porque as pessoas se sentem sozinhas nessa fase. Muito. Tu começa a sentir, pensa assim, meu, eu sou só eu que tô assim. E aí, quando tu começa a ouvir, falar, eu também sinto Uma puxa isso, a eu outra. também sinto isso. E aí tu vai se sentindo menos sozinha e botando mais pra fora e entendendo que não é só tu que tá passando por tudo isso. Então, realmente faz. É um equilíbrio, né, gurias? Não é só assim, ó, é isso, vai ser isso, não tem que fazer. Não, tenho que Sim. fazer. A gente consegue ajudar, vocês precisam se ajudar com essa parte do cuidar da saúde. Mas eu também acho que é uma questão da gente aceitar o processo e começar a ver o lado bom disso aceitar o tudo. processo, Com isso é certeza, importante. com certeza. Sabe que eu tava vendo, acho que foi uma médica que eu vi esses dias no Instagram falando que a gente não tem noção de como a nossa geração tá mudando isso, que a gente daqui a pouco a gente vai perceber, assim, só de estar falando, de estar indo para as Com redes certeza. e de estar tocando nesse assunto, assim, que a gente tá mudando muita coisa, assim, para essa acho. geração, sabe? Era um assunto muito velado, né? Muito, velado. Como tantas É. Não, coisas. eu ainda tenho amigas que se eu falo de menopausa, nem fala nesse assunto. Pois é, Ai, mas, nem gente, toca. Ai, que feio feito. ficar falando isso na internet. Ai, não sei o quê. Sabe Aham. assim? Então, não É. gostam. Parece que Uhum. tu fica menor. E não Isso. é, né? Não. Não tem nada a ver, é uma Nada a fase ver, da vida nada que bora a lá, ver, né? Nada a ver. Exatamente. Olha só. Ou se eu Exato. discuto, Meu tô Deus. pensando em deixar cabelo. Ai, que coisa, cabelo branco não, nem pensar, assim, sabe? Então, assim. Independente da forma como foi, com os boatos que rolam, Cláudia Raia também tá aí com mais de seus 50 anos, também teve filho. Filho, Enfim, tudo. não, a gente não vai entrar nessa questão, mas olha, tem tanta É. gente que aprende a cantar depois dos 50 anos, que aprende a dançar, que vai pro teatro, sim. que vai Exato. dançar nas festas. Mas é por isso Bora que viver. o que acontece que mudou muito, né? Se a gente fosse ver há um pouco tempo atrás, a expectativa de vida era isso que eu 60, ia falar. 65 anos, né, Aham. gente? Hoje a gente vive 80 80, anos. 85, Sim. bem, Aham. né? Então, vocês imaginam, uma mulher que vai menopausar ali pelos 50, 55, ela tem pelo menos mais 30 30 anos anos de pela frente. vida que ela precisa estar bem, porque não faz sentido ela se entregar, né? Bem que tu falou, às vezes essa é a fase de começar coisas novas, Exatamente. e descobrir novas coisas, aprender coisas A novas. gente tá com então, gás, né? Os filhos já estão maiores, né? É, Exato. Momento de curtir. Muda o vida, foco, né? Mas o É, foco é. pode ser vários focos, Sim. inclusive. A gente falou sobre progesterona, a gente falou sobre estrogênio, mas não falamos sobre testosterona. Em que momento que a gente pode incluir, também vai depender dos exames das mulheres, quando é que vai ser preciso usar, é desnecessário usar, porque a gente também sabe que algumas mulheres, mesmo sem precisar, acabam usando por causa de atividade física, querem ficar aqui ó, com os muques, mas não é bem assim, né? Porque pode Não, ter não é muitos bem assim. efeitos colaterais.
A testosterona é polêmica, tá? Sim. Bem polêmico. A gente adora polêmica. O que acontece? A gente usa, mas é bem o que tu falou, não é em todo mundo, dependendo muito de sintoma e quantidade. Então, por isso que a gente dosa e faz uma avaliação, tá? A dosagem hormonal de testosterona, ela é bem difícil, porque varia muito de laboratório para laboratório. E, na verdade, os laboratórios são feitos para dosar testosterona masculina. Então, às vezes, a gente tem ali um parâmetro. Então, o que a gente faz muito? A gente costuma dosar até para ter um basal da paciente, ter uma ideia se ela vai ter uma melhora disso, até iniciando uma reposição que não com ela. Porque às vezes vem muito essa questão de libido baixa associado à menopausa, né? E aí a gente associa muito que a solução vai ser a testosterona, tá? Nem sempre, tá? Às vezes quando a gente começa a repor bonitinho o estrogênio e a progesterona e que tu começa inclusive a se sentir melhor, porque a gente fala que libido ela é multifatorial, né? Não é só hormonal. Então se tu tá deprimida, sem vontade, se sentindo feia, tu acaba não tendo libido. Então quando a gente começa a melhorar essa parte, às vezes a gente recupera isso sem precisar fazer uso de outras coisas. O que a gente sabe sempre que tem indicação de usar a testosterona é no que a gente chama de desejo hipoativo, que são mulheres que não têm melhora de libido, mesmo com estímulo e mesmo fazendo outras coisas. Essa sempre a gente tem indicação de repor. Nas outras, a gente sempre vai iniciar o básico, vai avaliar sintomas, exames, e em alguns casos, sim, a gente inicia em doses baixas, e com muito controle, inclusive, para evitar os efeitos colaterais. E tem esses fitoterápicos, né? Tipo maca peruana, e não sei o que. Isso aí também dá pra gente... A gente pode manipular e associar. Né? Pois é. Sim, a da moreira, a amora... Isso, a amora branca, a amora... esses aí a gente usa muito... É um jeito de tentar controlar os calores. E a maca peruana, tribulus terrestres, são substâncias que a gente vê alguma resposta na libido. E realmente já tem alguns estudos mostrando que ela melhora um pouco, assim. Fitoterápico? Então, fitoterápico. Mas nada como... Nada bem milagroso, bom, né? mas dá pra dar um upzinho. Falando em milagres, essa fase muitas vezes traz a falta de lubrificação também, as mulheres acabam sofrendo com isso, muitas vezes os homens também não entendem. O que a gente pode falar sobre essa questão? Isso, então não tem só os sintomas sistêmicos, tem os locais, né? E daí, principalmente, além do colágeno que cai em geral, então a gente se sente mais flácida, tem mais dificuldade de ganhar massa, a gente tem a questão da falta do estrogênio no canal, na mucosa vaginal. Então é super comum, além de falta de libido, a gente começar a ter o quê? Ressecamento e com isso dor na relação. Então vai começando a ficar mais difícil o quesito ter relação sexual prazerosa, porque ninguém merece, né? Sim, ter uma relação com dor. E aí a gente tem a possibilidade de utilizar algumas coisas. Inicialmente, a gente pode, além do estrogênio para reposição sistêmica, fazer uso de estrogênio gel vaginal, que aí ele é um estrogênio específico só para absorção local, para melhorar a mucosa local. Existem alguns gels hidratantes, então a base de ácido hialurônico, que tu também usa via vaginal para fazer hidratação. E existe a opção da gente fazer o laser vaginal, né? O laser de CO2, que hoje em dia está sendo muito falado e conhecido. É um laser que surgiu para rejuvenescimento de face, então a tecnologia foi desenvolvida pelas dermatologistas e acabou sendo adaptada para o uso vaginal. Então hoje ele faz através da luz, estímulo de luz local, ele estimula uma renovação celular e aí essas células elas vão se proliferar, células jovens, ricas em colágeno, que vão nos devolver o quê? Lubrificação, então melhora desse ressecamento. A pele local, ela vai ficando super afinada, né? Então, a gente vê que algumas pacientes com a penetração vão fazendo fissurinhas, alguns rasguinhos, por ter uma pele mais fina. O laser, ele devolve essa espessura que o tecido ali local acaba não tendo mais. E também a questão tanto de melhora de flacidez quanto elasticidade. Tônus também, né? Tônus. Temos uma bela caminhada pela frente. Eu já tô imaginando aqui. Que bom, Gurias, mas que bom que tenhamos recursos para se não tivéssemos. Não, é desesperador não ter opções. Não. E outra coisa que eu ia te perguntar, né, que é uma queixa também das mulheres da perda do xixi, da urina, não sei como é que eu falo. Isso, ou tipo, Exato. vai fazer um jump, alguma coisa na academia, vai pegar mais força, às vezes acontece, né? Vai dar uma risada, uma gargalhada. O que isso tem a ver? Total a ver, tá? A gente chama de síndrome geniturinária da menopausa. Então, pela atrofia, pelo ressecamento e o afinamento,
toda a musculatura também da nossa pelve e ao redor da nossa uretra enfraquece. Então, antes a gente tinha uma capacidade de contrair e evitar que quando a gente fazia exercícios de aumentar a pressão abdominal, a gente perdesse xixi. Hoje a gente vai perdendo essa capacidade e acaba que em algumas situações a gente vai perdendo urina. Então, inicialmente, o que a gente faz muito é sugerir fisioterapia pélvica, porque a gente faz um reforço da musculatura local. Né, também. Exercícios pélvicos, o pomparismo, que a gente chama. E o laser, existe uma ponteira do laser específica que a Também gente pra só isso. faz o estímulo local. Então, além de fazer o estímulo de canal, a gente tem um laser que a gente passa só na região superior para estimular exatamente a musculatura da uretra. Então, em casos de incontinência que a gente fala leve, que é só nessas situações especiais, ele tem uma melhora muito significativa. Claro que varia, né? Então, tem mulheres que não é só no tossir e espirrar, que começa a perder muito sem controle. Eu tenho amigas que tem E aí, às vezes, precisa fazer cirurgia. Eu tenho uma amiga, não sou eu, né? A minha amiga, que vai ter que fazer, assim, botar aquela a telinha. telinha, isso, que é quando é uma deficiência que a gente fala do detrusor, que é a musculatura que é muito intensa, que daí não existe melhora sem botar alguma coisa para sustentar. Que provavelmente é o caso dela. Eu sinto, assim, às vezes uma urgência maior de banheiro, tipo assim, que eu não tinha, uma coisa meio estranha, Parece assim. que é meio que foi uma infecção urinária, uma coisa que tem que sair correndo, assim. Senão tu pode perder o xixi, né? Super comum, é bem comum. Gente, climatério e menopausa é um assunto que, olha, renderia um programa, assim, ó, de 1 hora. Não sei, Cláudia, se teria mais algum questionamento, que o nosso tempo está encerrando. Tudo bem esclarecido, tudo certo. Tá Quero tudo... agradecer a doutora por toda essa explicação. E nos tratar, né, casualmente. A doutora Gabriela é a nossa ginecologista, né, e tá aí nesse processo. Vai ter que ser o faltando só ela. Ela tá nesse processo, então, de ir ajustando. A gente já começou com a reposição hormonal, né, pra, enfim, entrar nessa menopausa de bem com a vida, vivendo da melhor forma possível. Doutora, não sei, Paulo, se teria mais um questionamento. Eu acho isso, assim, acho que me faltou muita pergunta, eu queria perguntar. Mas pode perguntar, tem mais uma chance, então. Uma pode perguntar. Não, mas acho que não, tipo, né? Daí essa terra de ninguém que vira isso aqui, que a gente tem que cuidar, né? Tipo, pra voltar à vida. Mas terra de ninguém é ótimo. Ai, tem uma pergunta que eu preciso fazer, gente, que eu ia me esquecer. A bendita perda de cabelo. Ai, é verdade, Meu Paty, Deus, porque eu acho que aqui a Cláudia, não sei, mas nós duas a gente teve muita perda de cabelo. Muita. Por isso porque tudo tem a ver com o hormônio, tá, gurias? Principalmente o estrogênio, tanto que é bem comum, assim, tava usando anticoncepcional, parei e meu cabelo começou a cair. Por quê? Porque o anticoncepcional tem mais estrogênio, a gente faz e cai. Então, com a reposição ajuda um pouco. E aí, o que a gente entra muito nessa fase, que vocês já devem ter ouvido, assim, reposição de muitas vitaminas. Tem algumas coisas bases que a gente precisa repor e vocês, principalmente, têm necessidade de fazer. MD, não sei, acho que eu te falei. Qual seria, tu consegue dar uma dica, assim, dos básicos? Pelo menos vitamina D, magnésio e a coenzima Q10. São que acrescentar aí, que são bem bons. E aí, vocês que fazem atividade física, creatina, com certeza. Creatina todo dia de manhã tá lá. Isso. Já me deu de presente. Aliás, hoje em dia, presente bom é suplemento, né? Isso, também não é barato. Não é barato, uma listinha de suplementos. Ou se tiver alguma empresa de suplementos que quiser aqui, fazer uma propaganda, utilizar. Quiser nos patrocinar, estamos aí. Acho que é uma boa. Doutora Gabriela Galina, muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos. Mais uma pergunta? Só mais uma pergunta. É porque eu vi uma nutricionista falando que se colocar 4 comprimidos de anticoncepcional no shampoo ajuda a queda de cabelo. Procede? Olha, talvez. Tu testa, se caiu o cabelo, tu me comunica. Não caiu não mais. Caiu? Que maravilha. Mas tu tá absorvendo estrogênio de algum jeito, tá? É verdade. E é um estrogênio sintético numa dosagem que não seria calma lá. Sintético. Passa com a É melhor procurar, vai no consultório da doutora, conversa com ela. Acho que tem coisas melhores pra gente fazer. Isso que a gente tem que cuidar, né? Não ir atrás. Eu vou atrás de tudo. Não pode ir atrás, tem que cuidar. Gente, encerrando, tempo break. A gente está encerrando, então, nosso Pode Falar de Tudo de hoje. A gente falou de tudo. Com certeza você que está aí deve ter curtido muito essa nossa conversa. Mais uma vez, então, obrigada, doutora Gabriela Galina, também a arquiteta Cláudia Cabral e a nossa estilista Ana Paula Aragonês. Até o nosso próximo encontro e fique com a gente no Pode Falar de Tudo.